Bom, gente, o Ibovespa está operando em queda nessa terça, com o mercado reagindo às últimas declarações de Donald Trump, como já era de se esperar, né? O presidente norte-americano até elevou o tom, estabeleceu esse prazo bem curto para que o Irã aceite um novo acordo. E a nova ameaça contra o país persa disparou o preço do petróleo, também nas últimas horas, aumentou a aversão ao risco nos mercados emergentes. A gente está vendo até o índice VIX, que é o índice do medo, subindo mais de 8%. Bora entender, então, como que esse cenário externo pressiona a Bolsa Brasileira com a Mariana Costa, economista-chefe da Mirai Asset. Tudo bem, Mariana? Bem-vinda mais uma vez por aqui. Uma boa tarde. Uma boa tarde, tudo bem? Mariana, quero muito te ouvir sobre esse cenário e já até te conto que a gente estava acompanhando agora há pouco o preço do petróleo Brent, que agora volta a cair, volta a ficar caindo em torno de 0,20%, apesar de estar acima aí dos $100 o barril. Queria entender um pouco sobre essa grande oscilação que a gente está acompanhando nas últimas horas do petróleo, que apesar de vez em quando cair, ele tem mantido pelo menos essa alta aí, muitas vezes inclusive acima dos $110. Eu acho que é um dia muito interessante, né? Ele está mais ou menos similar ao que a gente observou ontem, que é um compasso de espera, né? Acho que isso é o que prevalece. Junto prevalece uma cautela. Ninguém sabe o que pode acontecer. São cenários binários, né, que a gente fala. Você pode ter aí um acordo onde as coisas têm um cessar-fogo e as coisas se resolvem, e existe a possibilidade desse não acordo e a gente ter aí um ataque mais forte por parte dos Estados Unidos, o que levaria a um cenário muito mais complicado, de uma alta maior desse preço do petróleo, de um aumento da probabilidade de recessão, que é o que a gente está observando hoje. Então, hoje é esse compasso de espera, com, diria até, ainda um viés, ou uma expectativa, ou um desejo de que um caminho mais diplomático seja alcançado, apesar de um grande ceticismo que a gente vê no dia de hoje. Pois é, a gente pode imaginar então que o mercado como um todo está nesse compasso de espera e isso inclui o Bovespa também, que está caindo bastante? Sem dúvida nenhuma, acho que não tem nenhum. Esse é o grande vetor para os preços dos ativos financeiros no dia de hoje. Por mais que seja uma semana, por exemplo, importante para os dados de inflação, nós temos o pacote aqui anunciado para o Brasil. E temos diversas outras, né, eventos acontecendo, mas eles não são eles os vetores para os preços. Os preços, seja da moeda, seja do Ibovespa, do mercado de juros aqui. Então, todos aí nesse compasso de espera, porque você pode, novamente, ter dois cenários muito diferentes no dia de amanhã. Pois é, e aí já aproveito para que a gente entenda o que esperar. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com relação ao Irã, o que vai acontecer daqui para frente com os Estados Unidos, qual que vai ser a postura de Donald Trump daqui para frente. A gente pode imaginar, e queria que a gente fizesse até exercício de futurologia um pouco, né, Mariana? Mas talvez seja importante para entender o que nos espera no mercado amanhã, dependendo do que acontecer. Eu queria que você nos ajudasse a entender um pouco sobre este cenário. Se a guerra termina, aí a gente pode imaginar o mercado todo subindo, né? Agora, se o cenário se complicar, a gente pode ver disparada, por exemplo, de petróleo e quedas mais acentuadas em diversos índices. Como é que você enxerga os próximos passos daqui para frente? Pois o que a gente escuta, né, de praticamente todos os analistas, o ponto principal é quanto tempo vai levar esse conflito. Quanto tempo o preço do petróleo fica aí acima dos seus $100? Porque ficando por algum tempo ali, ele vai determinar se esse impacto da alta do petróleo ele é temporário para o restante dos preços ou ele vai se dar de uma forma mais permanente. É interessante que, após 6 semanas do início do conflito, o que a gente começa a ver agora? Mudança nesses cenários prospectivos. Se tudo ficar como, né, dado o que já aconteceu, você já tem um impacto sobre a inflação. Você tem um impacto sobre a atividade econômica. Se as coisas são resolvidas agora, com cessar-fogo, daí a gente teria essa volta do preço do petróleo.
a depender também do que vai ser feito em relação ao Estreito de Hormuz. Então, você pode ter um cessar-fogo sem a liberação do Estreito de Hormuz. Então, a liberação do estreito é muito importante para esse comportamento desse preço do petróleo. Mas, dado esse cenário melhor, digamos assim, então estes preços, de novo, do petróleo voltam e o impacto sobre o restante dos preços da economia ele é menor. Se esse conflito continua e a percepção é de que ele até teria um ganho de escala, né, você teria um preço do petróleo provavelmente mais alto, porque esse estreito não vai ser liberado. E daí você começa a colocar nos preços esse cenário onde a economia global provavelmente vai desacelerar mais do que era o imaginado, acompanhado de uma inflação. Então, a probabilidade de um cenário de estagflação, ele cresce bastante. Então, a gente está falando bastante de probabilidades. Vamos para um lado, vamos para o outro. É isso que a gente vai ver no dia de amanhã, a precificação, se é para um lado ou para o outro. Perfeito. E já aproveito também para te perguntar o que esperar com relação ao desempenho do dólar. Hoje a gente tem um dólar subindo, né, na comparação com o real, acaba se valorizando, mas o DXY, o índice DXY, está mostrando no fim um dólar até perdendo força frente a seus pares aí que são tão fortes quanto ele. Queria entender um pouco de para onde vai quando a gente olha, especialmente na comparação com o real. Aqui a gente tem efeitos dos dois lados, né? Uma melhora dessa percepção geral, ela poderia fazer com que o real ganhasse valor, né? Você tem um ambiente um pouco melhor. Mas olha que interessante, o real ainda assim ganha valor, mesmo nesse cenário ruim, com o petróleo alto. Isso por causa do nosso balanço de pagamentos. Então, com um petróleo acima dos seus $100, isso favorece o nosso balanço de pagamentos e isso se reflete aí nesse câmbio nosso real mais valorizado. Por um outro lado, então vamos pensar no cenário contrário, né? Você tem uma melhora externa, uma melhora um cessar-fogo. Teoricamente, esse benefício que a balança de pagamentos teria em função desse petróleo mais alto deixa de existir, mas passa a prevalecer uma percepção anterior de que o dólar norte-americano perde valor frente às outras moedas. Então, a percepção nesse momento que você ainda continua a ter um viés para uma valorização do real maior do que o viés para uma desvalorização. A desvalorização viria se a gente fosse para um cenário mais catastrófico. Perfeito. A gente vai ter que acompanhar para entender o que realmente vai acontecer. Mariana Costa, muito obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte mais vezes, viu? Talvez com mais respostas, quando a gente tem mais respostas, né? Porque é difícil trabalhar essa futurologia, mas também é importante para quem está nos acompanhando aqui. É isso mesmo. Hoje a gente sabe muito pouco. Espero que amanhã a gente saiba um pouquinho mais. Também Muito obrigada. espero. Obrigada. Boa tarde para você e bom trabalho.